Bateu bombo, hein? Essa ideia de colocar o amor como propósito de tudo é interessante porque às vezes a gente pode se perguntar, olha, Deus ele se manifesta em poder, ele se manifesta em sabedoria e se manifesta em movimento, que é o próprio ser ativo. Só que antes dele ser poder, verbo e movimento, ele é amor. Então o amor ele está acima do ser, né? Então o amar é a essência de Deus. Deus cria por amor. Deus não cria porque ele é poderoso. Deus não cria porque ele tem sabedoria. E Deus não cria porque ele é o ser supremo. Ele cria porque ele é amor. O próprio amor é que dá propósito para ele ter poder, para ele ter... Na verdade ele não é... Deus, é engraçado, Deus é uma coisa muito subjetiva, né? Então cada um vai, se perguntar, vai ter uma definição, mas Deus é amor, ele não é um ser que tem amor, ele é o próprio amor. Primordialmente. Depois, conforme ele vai se manifestando em poder, ele é um ser amoroso, que é o próprio poder. Então ele não é um ser que tem poder, ele é um poder amante, um poder que ama. Ele é uma sabedoria que também ama e ele é um movimento que também ama. Então, ele é o próprio movimento, ele é o próprio ser, ele é o próprio poder, ele é o próprio verbo, mas o propósito dele ser tudo isso é o amor. Por isso que o amor está acima de tudo. Acima da fé, da esperança. E por que eu estou trazendo esse conceito nesse momento? Justamente porque esse conceito de que Deus é amor vai constituir um dos métodos de desenvolvimento espiritual que você vai escolher. Você pode escolher um método que busque esse amor ou um método que busque o ser. Eu busco o ser supremo, eu busco me unir ao ser supremo. E um outro método não busca se unir ao ser supremo, busca se unir ao amor. Está meio confuso, lógico, vamos desenvolver tudo isso. Primeiro, vamos dizer se o amor ultrapassa o ser. Eu sou um ser que ama ou o amor ultrapassa o ser? Platão em República, né? É bom, hein? O cara é bom. Há quem diga que ele reencarnou como Leonardo da Vinci. Há quem diga. Platão, no livro República, diz: confessarás, penso, que o Sol, Amor. corpo de Cristo, que é o Sol, dá às coisas visíveis não só o poder de serem vistas. Então, o Sol dá o poder de ser, o amor dá o poder de ser. Então, se o amor dá o poder de ser, o amor ultrapassa o ser. Mas também a geração, o crescimento, a nutrição. Ora, se o sol apagar, todo mundo morre. Sem ser ele mesmo geração. Confessa também que as coisas inteligíveis, passíveis de ser compreendidas, recebem do bem não só a sua inteligibilidade, mas também seu ser e sua essência. Então o amor te dá a inteligibilidade e também o seu ser e a sua essência. Porque embora o bem não seja essência, está muito acima dela em dignidade e poder. O amor está acima do ser em dignidade e poder. Os filósofos falam difícil, né? Outro filósofo: se a causa primeira fosse a alma e não o amor, tudo seria animado. Se a causa primeira fosse o poder anímico, dinâmico, tudo seria animado. Se a causa primeira fosse a inteligência, tudo seria inteligência. Se ela fosse ser,
todo mundo deveria participar do ser. Bom, mas Paulo diz que nós movemos, vivemos e temos o nosso ser em Deus. Ora, como alguns notaram que toda coisa participa do ser, como São Paulo notou, Santo Agostinho também notou, em Confissões ele fala isso, pensaram que o ser era a causa primeira. Ora, se eu estou num ser, em Deus vivemos, movemos e temos o nosso ser, então o ser é a causa de tudo. Logo, não é o amor a causa de tudo, é o ser. Mas viu que Platão diz que o amor acima do ser. Se, pois, os seres fossem apenas seres e não fossem bons, a sua asserção poderia ser verdadeira. Ora, se existem pessoas boas, se existem seres bons, significa que talvez a causa primeira não seja o ser, mas o amor. Porque se a causa primeira fosse o ser, será que teríamos pessoas boas? Ora, mas se os seres só existem pela bondade e se participam do bem, torna-se necessário que o primeiro princípio seja superior ao ser e que seja bom por si mesmo. Segundo Salustio, eis a maior das provas. Por que ele fala que o ser é bom? Porque bondade é a noção abstrata da realidade do amor. Ninguém que ama não é bondoso. A manifestação do amor é a bondade. E é universal. Está acima de crédito. É um comportamento universal. Então, se existem seres bondosos que participam da bondade, é porque a bondade está acima do ser. O amor está acima do ser. E quem ama é bom. A noção de ser é neutra do ponto de vista moral. Essa cadeira é... Você tem alguma... não, agora bondade cai na questão, talvez... Porque tem bondade e tem maldade. Mas quando a gente ama, a gente é, né? Porque diz assim, sem o amor eu nada seria. Então se eu amo, eu sou. Eu sou em congruência com o meu propósito. Então, você tem que mas eu posso ser sem amar. Aí eu caio no dualismo. Tá. Eu me preencho comigo mesmo. É aquela história do início lá. Quando eu sou sem amar, eu caio nos dois centros. Eu me basto. Eu estou falando assim, você é uma coisa que você jamais imaginaria ser. Isso. Não é isso? Isso. E só o amor te permite acessar a sua verdadeira identidade. Entendi isso que você está pensando. Enquanto você não aprender a amar, você não vai poder acessar o seu RG espiritual. O seu registro espiritual. ID. Ser é como um mineral. Objetivo. Não há necessidade de qualquer subjetividade para você entender que as coisas existam. As coisas existem. Ora, Deus é amor. Então, eu gostaria que vocês fechassem, quem quiser, fechar o olho e examine com exatidão a imagem que acompanha a sua noção do ser. O que é ser? É não existir. Boa sua reflexão, mas deixa o pessoal dar uma... Não, deixa o pessoal dar uma organizada, mas boa definição. Vou falar já sobre ela. Qual a imagem que vem na sua mente quando você imagina o que é ser? Ou o ser? Tá bom? Rapidamente, isso aqui, depois em casa vocês melhoram. Ele falou, é não existir, é uma boa definição. Mas antes de eu falar sobre isso, alguém tem alguma outra? Não tem forma. Não vem forma. Ausência de forma. Ser é Energia cósmica. uma energia cósmica. Cor, Bom, pode ser cor. muito Uma bem. luz irradiando. Assim. Cada um vai ter a sua subjetividade. Mas, a rigor, a não forma ou o não ser, ou a transparência,
Ou uma substância que não tem forma? Algo. O ar. O ar, talvez. A água do mar, dá uma noção de ser. Sempre essa força de ser, ela tende, se você realmente refletir e deixar o seu ser falar para você o que é ser, se você se aprofundar nisso, normalmente, não é uma regra, mas normalmente vem uma ideia, o que é. Ela é. Então ela é natural, ser é natural, ser é ser natural. E se ela é natural, ela também é passiva, ela é. E ela também é indiferente. Eu não tenho nenhuma postura moral frente ao ser. O ser é. Então eu não tenho, ser é errado, ser é certo. Ser não. Acabou. É neutro. A rigor, nem todo mundo chega nisso ou é para chegar nisso. Isso é uma proposta só. E pronto. Ser é e pronto. Ser é ser e pronto. Outro exercício. Agora, feche os olhos de novo e imagine o que seria o amor. Qual imagem, ou quais imagens, vem à sua consciência quando você pensa no que seria, o que é ser o amor? Alguém quer falar? Uma quantidade de grandes pessoas. Aí sim, Para mim já tem forma. o amor ele é movimento. O amor ele é ativo. Ele é uma explosão. O ser ele já é. Já se basta. O amor não. O amor ele também pode não ter forma, também pode não ter cor, mas ele está em movimento. Se ele está em movimento, algumas pessoas que se aprofundam nisso, eles chegam na luz, no fogo e no calor. Daí vem o conceito de água passiva e o conceito de fogo, amor ativo. É necessário conceber estas suas condições para saber a experiência espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: algumas pessoas vão buscar um método de desenvolvimento espiritual pelo ser, pelaquela condição passiva. Na Fraternidade Rosa Cruz nós chamamos de linhagem de água mística. Mas algumas pessoas vão buscar o caminho pelo amor, que é a linhagem ativa, que é a linhagem do fogo. Qualquer uma das duas linhagens, elas vão objetivar a união unir as duas correntes. Não é que ela vai se separando cada vez mais da outra. Não, ela busca a união. Mas o método de um é diferente do outro. Vou mostrar. Tem que fazer a opção por um ou por outro? Tem que fazer a opção. O problema é que nós somos tão fúteis espiritualmente, não estou falando de inteligência não, estou falando de futilidade, porque se perderam isso daqui. Hoje em dia falar de correntes é uma coisa, nossa, muito longe, nós perdemos isso. Então a ideia da Fraternidade Rosa Cruz também é resgatar essa noção, essa tradição, mas não para que essa tradição ela cristalize e que você fique fiel à tradição, mas que te dê uma base para você superá-la. Só que sem base, no mundo de hoje, chegando na era de Aquário agora, em que tem a ascensão do simulacro, ou seja, a ascensão. Olha como meu filho é lindo, você precisa ver na foto, né? A pessoa vai num show, filma o show e fica vendo o vídeo, mas o show está acontecendo lá, ela fica vendo o show pela... Então cada vez mais você está tendo a ascensão do simulacro, simulações, a vida ela está cada vez mais longe. Não estou falando para não usar a internet, usar a tecnologia, claro que é para usar, mas viva, pelo amor de Deus, viva, né? Sinta o calor. Se você não viver na matéria, você não constrói alma. Você é um ser composto de corpo, alma e espírito. Por isso que hoje em dia é tão difícil a habilidade social. As crianças ficam crescendo, indo para a escola e ficando no quarto na internet. Na escola, no quarto. Na escola, no quarto. Aí chamam um evento no fim de
de semana para jogar futebol com os amigos. Ah, não. Aí fica obeso, né? Aí começa os bullings, né? Aí fica no social, né? No quarto. Aí cresce, maior chance de ansiedade, maior chance de autoestima baixa, maior chance de depressão, maior chance de tudo que é doença psiquiátrica. Porque a era de aquário está acontecendo, está chegando, é um signo de ar, então as doenças são... Fica retraído, né? Não lida com o conflito. Aí começa a tomar remédio, vai no psiquiatra e começa a enriquecer os nossos amigos. Perfeito. Tem psiquiatra que tem nome de criança para dormir, né? Quem escolhe ser? O ser aspirará ao ser verdadeiro. Então ele vai fazer o eu falso dele, a personalidade dele morrer, para ele mergulhar no ser verdadeiro. Olha que eu já vi muito estudante da Rosa Cruz falando da morte da personalidade. Vamos ver se isso é correto falar. Vamos ver. Agora, quem escolheu o amor, ele vai aspirar ao amor. Quem escolher o ser, vai aspirar o ser verdadeiro. Ora, pois, só encontramos o que procuramos. Então, a finalidade aqui é justamente dar repertório, dar conceito, para que a gente possa começar a escolher corretamente. Sabemos o que estamos procurando? Ou eu procuro o que eu vejo nas palestras, eu procuro o que me contam? Você tem um movimento ativo, pessoal? Então comece a ter. Porque se você não tiver força espiritual para rejeitar algumas coisas e aceitar outras por si mesmo, você sempre vai ser passivo. Você é um ser quase mediúnico nesse sentido. Precisa de um guru para te dizer o que fazer. Só encontramos o que procuramos. Sabemos o que estamos procurando? Quem escolher o ser verdadeiro, o caminho de ser verdadeiro, vai ter um método. E quem escolher o método do amor vai ter outro método. Quem busca o ser verdadeiro suprimirá o ser falso, o centro falso. Na Índia isso chama Ahankara. Arranca o ser falso, né? Ou ilusão da existência separada, da substância separada do eu. Na Índia, o que nós chamamos de personalidade, lá se chama ego. Esse eu é o ego. Na rua você fala, tem muito ego naquele lugar, né? Na Rosa Cruz, se tivesse bastante ego aqui, seria bom. Faz falta. Na verdade é sinônimo, é nomenclatura isso, não é que uma coisa está certa e errada, são nomenclaturas diferentes. Como nós somos uma escola ocidental, é natural ter outras nomenclaturas para as mesmas coisas. Então nós falamos que o eu separado não é o ego, é a personalidade. Enquanto que o ego, nas linhas orientais, é o eu separado, é o que nós chamamos de personalidade. Então, como é que fala? Arrancar. Refere-se ao eu pessoal em suas diversas manifestações. E quando você se identifica com ela. Quando eu me identifico com a minha personalidade, eu estou fazendo adoração a falsos deuses. Que mandamento é esse? Primeiro, segundo. Não fará a imagem de outro deus e prestará adoração. Então, quando você se ama, se basta, você está pecando contra o segundo mandamento mosaico. Não é cristianismo, não é ocultismo. Nossa, eu aprendi no ocultismo um saber avançadíssimo. Não, isso é 5.000 antes de Cristo, muito antes, bem antigo isso. Vê como nós estamos atrasados, né? A característica desta via mística é que se perde a capacidade de chorar. Quando eu nego a minha personalidade, quando eu diminuo a minha personalidade e mato ela para mergulhar no Ser Supremo, eu não choro mais. Porque chorar é um atributo da personalidade. Não existe lágrima com o mestre hindu. Não existe choro, não existe lágrima. Ganhou na loteria, alguém morreu, teve uma catástrofe mundial, cataclismos. Não se tem desequilíbrios emocionais, não se tem personalidade. Ai meu Deus do céu, o que eu vou? Isso é personalidade. Essa coisa que alguém morreu fica no caixão. Isso é personalidade degenerada.
Eu preciso mostrar para todo mundo que eu me importava. Eu não certo. Então, isso é carência, isso é infantilidade, lassidão de caráter. Quem faz tem esse ataque histérico em velório, mas você não está sendo compreensivo com a minha dor. Desculpa, lassidão de caráter. Você é materialista. Porque se você fosse espiritualista, você sabia que a pessoa que foi está melhor que você. Você deveria ficar feliz por ela. Você atrapalha também, né? Sem contar o dano que você faz, né? Me carregue. Eu estou por favor, me leve no médico e me dê um calmante. Quer dizer, você fica dependendo dos outros porque eu estou sofrendo. Aí encosta um obsessor aqui, vai para o psiquiatra, porque não elaborou um luto. Aí começa a racionalização. Não é, obsessão aqui no cerebelo. Culpa, né? Culpa, aí começa, né? Não Desencadeia fiz uma o que série... ele tinha que ter feito, ele foi embora agora. Não, tem outra vida, você vai encontrar o cara dele, foca, fé, né? Você tem tanto conhecimento, agora é hora de você mostrar tudo que você estudou. Né? Adianta estudar e ver os problemas, não sei mais nada, esqueci tudo. Pô, não adianta, né? Tá vendo como o intelectualismo não é poder de espírito, não é consciente? Um discípulo avançado do yoga ou do Vedanta tem os olhos secos para sempre. Ao passo que os mestres da Cabala, segundo o Zohar, que é o livro do esplendor, choram muito e frequentemente. Também a mística cristã fala dos dons da lágrima, do dom das lágrimas. Como o dom da lágrima é o dom da graça divina. O próprio Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro. Vocês lembram disso? Mas que tipo de lágrimas? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Agora a característica da outra via. A característica dessa via do amor, veja, aquela que seca os olhos é a característica, é a via do ser. Eu mergulho na totalidade, no ser supremo, morrendo a personalidade. Agora a via mística cristã, judaico-cristã, que é a linha da Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz. A característica da outra via mística, a do Deus é amor, é a que possui os dons das lágrimas. A união com o divino não é a absorção de seu ser pelo ser divino. A outra é isso, o ser divino absorve o seu eu pequeno. No cristianismo, você não perde o seu eu, a sua personalidade, o seu ego, na nomenclatura hindu, né? O que você tem é uma experiência do sopro do amor divino, da iluminação pelo amor divino e do calor do amor divino. Com a sua personalidade, você sente o calor de Deus, não é perdendo a personalidade, tendo ela. Eu sinto o calor, o amor e o sopro. Na cruz, né? O calor, a iluminação e o sopro. Só quando você prega na cruz, né? Isso, com certeza. Aí você olha para ele lá e fala com ele. Com certeza. Na cruz é na cruz que isso acontece. O fogo se encontra com o fogo. O fogo do seu ser, a sua individualidade não é mergulhada e desfeita na totalidade. Você permanece com a sua individualidade e se encontra com um ser maior que você, que é amor. Via amor. Nada se extingue no cristianismo. No cristianismo, nada se extingue, nada morre. Então, na personalidade humana, nada morre na personalidade humana, mas ao contrário, tudo nela se abrasa. É a experiência do binário legítimo, lembra, espírito e matéria, a experiência dessa espírito e matéria legítimo, não a ilegítimo, mas a legítimo, reestruturado, reerguida da queda. Enquanto ela está caída, é o binário ilegítimo. Regenerou, binário legítimo. Ou a união das duas substâncias separadas na essência única. Então eu uno o espírito e o corpo, as duas substâncias, na essência, que é o amor.
As substâncias continuam separadas. Espírito é espírito, corpo é corpo. Certo. Para quê? Para não se privarem daquilo que é o mais precioso em toda a existência. A aliança do amor. Quando eu mato um bolo, não tem como amar, porque o amor só existe se tiver o amante e o amado. O amor só pode existir se o espírito se manifestar na matéria. Aí eu tenho amor. Então o que nos falta é só amor. Só? Você acha? Só. Só isso? O yoga, que é a união ou junção, quando aplicado ao cristianismo, não é essa junção com o Ser Supremo, mas é a união da